Agora vamos começar falando de dores, né? Porque com tanta informação, com tanta coisa boa, se você tá com dor, você não consegue aproveitar nada, não é fato? Então, vamos lá. Fibromialgia, segundo o Ministério da Saúde, é uma doença que acomete cerca de 3% da população brasileira, tá? E causa dores pelo corpo todo, especialmente nos músculos e tendões. A doença afeta principalmente as mulheres. A cada 10 pacientes, de 7 a 9 são do sexo feminino. Além das dores crônicas, a fibromialgia pode provocar fadiga, distúrbios do sono e até depressão. Hoje a gente vai entender melhor essa condição com o ortopedista, especialista em medicina da dor, Dr. Davi Del Giglio, que está também com a paciente Jéssica Bessa, que foi diagnosticada com fibromialgia há 6 anos. Sejam bem-vindos, doutor Davi, Jéssica, obrigada por estarem aqui com a gente. Que bom que você está aqui com a gente também. Vamos lá conversar e entender melhor o que seria a fibromialgia e como é que a gente trata ou convive com a doença, né? Doutor, eu sei que você tem aí um monte de novidades pra gente nesse sentido. Mas vou começar pela Jéssica. Damas na frente. Damas na frente, né? Jéssica, me conta uma coisa. Desde quando você tem esse diagnóstico de fibromialgia? O diagnóstico eu tive em 2022, mas eu tenho as dores desde 2019. E é um processo longo, assim, né, para você ter o diagnóstico. É uma doença que, no começo, ela vai mais por descarte, né? Você faz vários exames, aqueles exames mais comuns de ressonância, tomografia, e ali não aparece nada da inflamação, porque pensam que é uma inflamação, né? E não aparece, às vezes até parece que você está inventando uma dor, né? É uma situação bem complicada, mas aí eu tive uma crise, tive uma internação em 2022, fui para o 9 de julho, o hospital. Lá tinha um grupo especializado em dor crônica e lá eu fui diagnosticado por um neurologista com essa síndrome da fibromialgia. Fibromialgia. Como é que começou? Que tipo de dor você sentia e em que parte do seu corpo? Quando começou em 2019, era só uma dor aqui nesse ombro. Era uma dor bem forte mesmo. E aí, por isso que ficou confuso, porque não era uma dor no corpo inteiro, né? Que é uma característica da fibromialgia. E aí ficou muito confuso de falar que era fibromialgia ou era outra doença. E realmente só em 2022, quando ela evoluiu para essa parte de cima, assim, cabeça, pescoço, e foi irradiando para o resto do corpo, que aí os médicos concluíram que realmente se tratava de uma fibromialgia. E também porque a minha avó tem fibromialgia. Então, eles falam que é uma doença que tem cunho genético. Interessante. Doutor, tem cunho genético, mas também tem essa relação com a hereditariedade? Existe sim uma relação com a hereditariedade, tá? Mas ressaltando e reforçando aqui o que a Jéssica trouxe, é uma síndrome, né? Na verdade, a gente não chama ela, na verdade, de uma doença específica, a gente chama de uma síndrome, porque é um conjunto de sinais e sintomas, e por isso tem espectros muito diferentes de apresentação. Então, a fibromialgia em diferentes pacientes vai se comportar e vai se apresentar de forma extremamente variável, o que acaba dificultando muito e atrasando muito o nosso diagnóstico. Geralmente, o médico de dor, ele só é procurado depois que o paciente já passou por pelo menos 5 ou 6 avaliações prévias. Então, assim, como ela se queixou de uma avaliação, uma queixa inicial ali de uma dor difusa em ombro, então eu tenho certeza, ela deve ter passado por ortopedista, por neurocirurgião para avaliar cervical, eventualmente por fisiatra, até alguém de fato juntar todas as pecinhas e tentar encaixar nesse diagnóstico, tá? Ela tem também uma questão que foge um pouquinho, que dificultaria esse diagnóstico, a idade, que ela é bastante jovem para apresentar. Né? Porque normalmente a fibromialgia comete mulheres mais maduras. Um pouco mais, tá? Geralmente ele é mais presente na população um pouco mais velha, tá? Mas muito mais prevalente na população feminina. Mas eu acredito que foi uma série de fatores e também porque como a medicina da dor ela ainda não é tão difundida quanto deveria, isso acaba retardando muito o nosso diagnóstico. Você vê que ela estava aqui, nos maiores centros, do lado da Vila Paulista, num grande hospital de renome, e mesmo assim teve esse certo atraso. Agora imagina no interior, em outras capitais, né? Como isso não acontece. Ok. Olha, a Jéssica não é paciente do Dr. Davi, tá? E eles estão se conhecendo agora. Então, é até interessante porque a gente está ouvindo também pontos de vista diferentes. Não tem nada combinado e coordenado aqui. O que enriquece mais ainda esse nosso assunto.
A gente não ouvia muito, pelo menos na época que eu era criança, a época da minha avó, eu não ouvia esse nome fibromialgia. Mas eu ouvia minha avó reclamando muito que ela tinha reumatismo. A gente pode concluir que o reumatismo a qual as mulheres se referiam naquela época é a fibromialgia hoje? É muito difícil a gente fazer essa correlação tardia. Tá? Porque eu não sei, na verdade, o que a tua avó, as outras queriam dizer com a questão do reumatismo. Tá? O reumatismo, eu pensaria mais numa questão de uma artrite reumatoide ou questão de dor de pequenas articulações, tá? Que é muito comum. Como a fibromialgia, ela tende a apresentar também uma dor muito importante no aparelho osteomuscular, então elas poderiam se confundir, mas acho difícil a gente fazer essa generalização. Sim, porque a fibromialgia, ela é uma dor que não acomete só a articulação. Ela pode... Você, por exemplo, sente dor em que lugar? Você começou no ombro. Eu tenho na articulação muita do dor, ombro. eu tenho muita dor em tendão e músculo. Eu tenho muito ponto gatilho, tanto que toda semana eu faço liberação miofacial, porque eu também tenho como sintoma da fibromialgia uma síndrome que chama síndrome dolorosa miofacial. Então, causa muito ponto gatilho em todas as partes do corpo. Inclusive, eu tenho ponto gatilho no rosto. Então, é uma coisa bem complexa, né, assim, com relação a essa questão de dor. São como se fossem nódulos de tensão no corpo inteiro, são dores fortes. São contraturas musculares, tá? Então, assim, o músculo que devia estar em tal sentido, com a fibra ali, tranquilo, ele acaba se contraindo. E com isso, ele gera uma dor importante. É uma dor, o diagnóstico dessa síndrome dolorosa, a gente faz a palpação mesmo. É com uma mão mais treinada, se achando esse nódulo, a gente pressiona. Esse nódulo tende a irradiar uma dor ali num território já conhecido e a gente consegue fechar esse diagnóstico. Tá? No caso dessa outra síndrome. É uma síndrome que ela costuma acompanhar pacientes com a fibro, né? A fibro por si só já é uma síndrome, tá? E a fibro, ela não engloba somente a dor. Tá? O diagnóstico de fibro, inclusive, tem vários critérios que não são só a dor. Então me explica quais são, doutor. Está relacionado muito a déficit de sono, déficit de memória. Tá? A gente fala de uma nuvem que a gente tem na mente, né? Que chama fog. Tá? Então aí o paciente passa a ter uma dificuldade em se concentrar. Tá? E como eu falei, como ela é um conjunto de sinais e sintomas, então a gente tem uma série de apresentações diferentes. Então, duas pessoas com a fibromialgia, elas não vão apresentar isso da mesma forma. Fibromialgia, quem tem essa síndrome vai ter pro resto da vida? Não tem cura? Muito difícil a gente estabelecer esse tipo de critério. Tá? Eu gosto de dizer uma questão mais até filosófica do que é uma questão textual, mas eu gosto de dizer que essa pessoa não tem fibra, ela está com fibra, porque ela tende a eventualmente diminuir isso e sair desse momento de crise. Tá? Eu puxo um paralelo com a obesidade. Então, se a gente falar que aquele paciente ele é obeso, então ele vai ser obeso pro resto da vida, então não tem por que a gente tratar essa obesidade. Tá? Então, se a gente diz que ele está obeso, diferente dele ser obeso, a gente passa a ter um alvo de melhora. Tem uma esperança, Sim. né? Agora, me chama a atenção, com a fala do doutor, o seu colar. Porque você tá aí com um colar que identifica que você é uma paciente portadora de fibromialgia. Porque é muito difícil as pessoas acreditarem que eu tenho algum tipo de dor. Exatamente por eu ser muito nova, né? Quando eu comecei com as minhas dores, eu tinha 24 anos. Agora eu tenho 30, mas eu tinha 24 anos. E no meu rosto não parece que eu tenho dores tão intensas, né? Então, esse colar de girassol, ele foi estabelecido pela lei federal para demonstrar que alguma pessoa tem alguma dificuldade, né? Então, sempre quando eu preciso sair de casa e ir para algum lugar que precise de algum atendimento prioritário, alguma coisa assim, eu uso ele. E aí tem esse que tem essa... Tem um que só tem essa parte de girassol e tem esse que tem essa outra parte que tem a fibromialgia dentro. E aí aqui tem... É que aqui eu coloquei esse outro crachá, mas ele tem aqui um QR Code atrás, que é onde vai estar o meu laudo, né? E aí aqui tem o CID e as leis federais de prioridade de atendimento. Você hoje tá com dor? Estou. Olha, interessante mesmo, né? Quem olha E não seu parece, rostinho lindo, né? sorridente, não parece. Mas é que a gente já acostuma. A gente se acostuma a viver com dor e fazer as coisas. Tem vezes que eu tô com muito mais dor. E aí eu não consigo, preciso ir a um atendimento. Mas até para ir ao atendimento PS, né, pronto-socorro. O pronto-socorro não está preparado para atender
o paciente de fibromialgia A precisa fibromialgia, de muita ela causa, dentre hidratação. todos esses sintomas, uma dor crônica? Sim, gera uma dor crônica muito importante que limita muito o paciente. E aí é interessante, né? Porque a Jéssica, por exemplo, fala, não, eu não esqueço que eu tô com dor. E o cérebro também não esquece que está com dor. A E aí vem uma fibro- dificuldade maior de tratar tudo isso. Ela gera um mecanismo de bola de neve, porque o paciente, ele com dor, ele passa a dormir pior, o fato de dormir pior já aumenta a sensação de dor, ele não consegue fazer atividade física, que é o principal tratamento, então ele não consegue fazer um start naquele tratamento e tentar romper esse mecanismo de bola de neve. Vou voltar já já para a gente continuar esse assunto. Você falou de exercício físico, quero saber se pode, se deve ser indicado ou não e se o paciente com fibromialgia consegue. Mas aí depois tem outras perguntas também, tá bom? E se você tem alguma dúvida e se você tem o seu caso próprio, quer compartilhar com a gente, fica à vontade, manda lá no Vida Melhor Oficial, que eu tô esperando a sua participação também, tá bom? Deixei aqui a minha dúvida no ar, né? Quem tem fibromialgia consegue fazer exercício físico? Olha, embora seja mais difícil, com certeza, mas quem tem a fibromialgia não só deve, como, assim, ela precisa fazer atividade física. Precisa. Você Precisa. faz, Jéssica? A carinha dela, o sorrisinho. É difícil, eu tava comentando com o doutor que uma das coisas mais difíceis para mim é a parte da fadiga. A fadiga que eu tenho nos músculos, como ele já é muito contraído, não só pela dor da fibra, mas também por essa contratura da miofascial, ele já é muito fadigado. Então, pensa que eu vou fazer um exercício que o meu músculo já está fadigado, como se fosse uma academia que eu faço todos os dias. Sabe aquela dor que você sai da academia e seu músculo está muito fadigado? Você não pode fazer um exercício no dia seguinte em cima daquele músculo? O meu já está extremamente fadigado. Caramba. Isso Então, tudo eu tenho- é visto através de exames, de imagens, por exemplo? Olha, a questão da síndrome dolorosa miofascial a gente consegue perceber tanto com a termografia quanto com o exame físico adequado. Termografia. Tá? Eu fiz. Mas eles não são assim, não é muito preciso esse tipo de classificação. A gente vai muito mais pelo exame físico e pelo relato do nosso paciente. Tá? Embora seja mais difícil, lógico, num paciente com qualquer comorbidade realizar a sua atividade física, para a fibromialgia ele é crucial. Tá? É um dos pilares principais do tratamento e a atividade física tanto a resistida quanto a aeróbica. Tá? Ambos são muito importantes no tratamento da fibromialgia. Com isso a gente tem uma liberação de endorfinas, o paciente passa a ter um hábito de vida mais saudável, passa a dormir melhor, se concentrar melhor. Tá? Então a atividade física, na verdade, para todo mundo ela é fundamental, mas para quem tem a fibromialgia ela é ainda mais importante. Então não tá livre não, viu, Sempre dona que Jéssica? Sempre que eu consigo, eu faço pelo menos a hidroterapia, que é importante. Mas agora o meu Mas essa médico parte- falou que eu tenho que fazer o Pilates. Essa parte cardiovascular, para essa liberação de endorfina, eu tenho certeza que vai fazer diferença, né? Sim. E realmente, por mais que seja difícil no começo, depois você talvez sinta realmente bem-estar. Porque eu perguntei sobre o costume do nosso cérebro e eu tenho falado muito aqui sobre dores crônicas, até porque a gente tem muitos telespectadores, principalmente telespectadoras, né? Que me pedem esse assunto e que sofrem com dor crônica. E a gente vê que a dor crônica ela é muito desafiadora, até por conta do cérebro já estar acostumado, né, a sentir aquela dor. Sim. A dor crônica, é muito importante a gente frisar que dor crônica é diferente da fibromialgia é uma síndrome que traz a dor crônica também, mas a dor crônica em si, ela pode ser vários tipos, né? A gente pode ter cefaleias crônicas, dor crônica, por exemplo, em coluna, joelho, por conta de uma artrose, uma coisa assim. Nesses casos, a gente tem tratamentos mais direcionados. Quando a gente tem um alvo mais preciso, é muito mais fácil a gente, com uma certa acurácia, usar uma tecnologia e conseguir atacar, de fato, o alvo, melhorando bastante, assim, o quadro de dor crônica. Tá? Mas realmente eu diria que é um dos desafios da medicina moderna. E como a medicina, ela é sempre evolutiva, né? Ela não é uma ciência estática, eu fico imaginando que a gente já tem algumas descobertas em relação ao tratamento da fibromialgia, né? Sim, sim. Para fibromialgia, na verdade, a gente tem várias descobertas aí surgindo, vários estudos, tá? E tem tendências novas, a gente estava até discutindo bastante a questão de algumas reposições, a questão do BSV, que é o bloqueio simpático venoso, tem alguns bloqueios simpáticos específicos que tendem a ajudar O bastante. que é um bloqueio simpático? É quando você faz um bloqueio numa cadeia simpática do paciente, tá? É uma parte específica da parte nervosa que a gente tem. Tá? O BSV, por exemplo, que é o bloqueio simpático venoso, a gente faz com o uso de algumas medicações na veia, tá? E aí tem alguns protocolos, a gente faz algumas infusões, geralmente tratamento uma vez por semana, 1 hora de infusão, tem que sempre ser monitorado, acompanhado por um médico, tá? E a gente tem melhoras bastante importantes, sim.
A Jéssica já fez vários tratamentos para fibromialgia. Já fiz neuromodulação. A gente tem até fotos, vou pedir para a produção colocando enquanto ela fala, tá? Eu fiz neuromodulação em 2022, quando eu estava internada. Também fiz... Neuromodulação é como... É esse que tá passando. O que faz a neuromodulação, doutor? Você sabe, doutor, já viu? Sim. Essa aqui é uma neuromodulação transcraniana não invasiva. Tá? Esse é um protocolo que tem no HC. Eu participei lá de alguns laboratórios com isso. Esse eu fiz quando eu estava internada no 9 de julho. Sentiu melhora? Muita melhora. Eu fiz, assim, disparado 11 sessões. É incrível esse tratamento. Esse tratamento que ele muito faz? bom. Ele gera gera uma frequência, onda eletromagnética e com Esse isso... foi o melhor cérebro. tratamento que eu fiz para fibromialgia. Legal, muito bom ouvir isso. Ele gera uma onda eletromagnética e com isso ele consegue ir modulando algumas áreas específicas do cérebro. Tá? É muito legal fazer o teste inicial dele, que para a gente posicionar, a gente vai fazendo os starts. Tem um vídeo também aí o dedo dele mexe. que eu tô com a mão assim para cima. Tem um vídeo também que eu tinha mandado, não sei se eles conseguem passar. Eu tô com a mão assim para cima, ela vai posicionando a bobina e aí, dependendo do lugar onde ela coloca, eu puxo mais a mão. Não E sei, aí se ela vocês tiverem vai- o vídeo, vamos colocar também. Eu tinha passado para Interessante. Fernanda. Ela passa, realmente o lugar que ela posiciona e consegue ver onde eu tô com mais sensibilidade à dor. E é interessante porque a gente vê como o nosso corpo ele é todo interligado, né? Por isso eu sempre falo que a gente não pode ser negligente em relação a nada que envolva a nossa saúde. Sempre estou levantando essa bandeira aqui, que as pessoas às vezes têm certos preconceitos que precisam ser sempre muito bem avaliados e quebrados, né? Aí, bom, esse é um dos tratamentos, É mas muito bom você esse estava falando tratamento. das opções. Esse aí, então, seria um dos mais modernos? É um tratamento bastante moderno, muito pouco difundido ainda, tá? Existem outros tipos de neuromodulação também, mas esse é um negócio bem interessante. A questão é que esse aparelho é um aparelho bastante dispendioso, bastante caro, e a técnica para se fazer é pouco conhecida e pouco difundida ainda. Não é todo mundo que sabe. Eu fiz como neurologista mesmo. Geralmente, diria que pelo menos de todos os casos que eu conheço que fazem esse tratamento, são todos neurologistas clínicos com área de atuação em dor e uma especialização bastante precisa nisso. Perfeito. E a gente tem que tomar muito cuidado. Outro dia mesmo a gente recebeu aqui uma médica falando sobre fotobiomodulação e também aí tentando tratar a dor. Eu não sei o quanto é eficiente ou não. Tem alguns tratamentos já conhecidos com a fotobiomodulação para isso, tá? Mas geralmente são para dores mais, embora crônicas, mas dores mais regionais, né? Mais localizadas, porque aí você faz consegue na focar. região, né? É como laser de alta frequência, são algumas dessas opções. Perfeito. Eu fiz a termometria também com essa... Aí tá o vídeo. Esse aí, qual é o vídeo? Esse é o vídeo que a gente tinha Da falado, neuro. que mostra a mão. Da neuromodulação. Que mostra a neuromodulação. Aham. Que ela vai posicionando a bobina no cérebro, né, na cabeça, e aí eu vou levantando a mão. E esse movimento que você faz, tá com essa outra mão aqui, Com a ele é outra mão. involuntário? É involuntário. Olha que... Conforme ela vai posicionando, aí ela vai vendo onde que eu tô com mais sensibilidade. Uhum. Nesse momento você sente dor? Esse é um tratamento? Não dói. Totalmente Não. indolor. Não dói. E ele é muito bom. Inclusive, no final do ano passado, eu tava com umas crises de enxaqueca, porque é outra coisa que derivou também da fibromialgia, a enxaqueca crônica, e eu fiquei 2 meses com enxaqueca todos os dias. E eu voltei nessa doutora, que ela é maravilhosa, e ela fez algumas sessões de neuro para mim, melhorou também a parte da enxaqueca. É Que muito ótimo. bom esse Quando tratamento. você fala de melhora por quanto tempo, Jéssica? Muito tempo, melhora muito tempo. Vários meses eu consigo ficar muito tempo bem, sem dor. Que maravilha. É muito bom. Bom, se tiver outras fotos, vai colocando, produção, que eu vou conversando aqui, mas deixa eu ouvir um pouquinho mais do doutor Davi. É Davi ou David? Davi. Davi, tá. Doutor Davi, sobre os outros tratamentos, o que a gente teria aí? A gente tem tratamentos com medicamentosos, a gente usa alguns antidepressivos, alguns anticonvulsivantes. A gente tem a questão do ajuste de sono, que é fundamental para o paciente com dor crônica, especialmente com fibromialgia. A acupuntura, que a gente está vendo que a A Jéssica acupuntura fez. é bem legal, tá? Depende muito do caso, o paciente não consegue tolerar a acupuntura. Pacientes, quando estão muito sensibilizados, têm muita dificuldade de tolerar a acupuntura. Eu fiz algumas sessões de acupuntura, mas eu vou confessar que eu não faço acupuntura. Eu faço agulhamento a seco.
que é o dry needling. Uhum. É com a mesma agulha, mas não é a mesma técnica. O agulhamento a seco vai diretamente no meu nódulo de ponto gatilho da miofacial. É diferente, porque a acupuntura tem aqueles meridianos, Da né? medicina tradicional chinesa. E o agulhamento a seco, a fisioterapeuta que faz a liberação miofacial, ela vai vendo onde está o meu nódulo e ela põe exatamente a agulha no nódulo. Dói bastante, mas eu tenho uma resposta incrível a essa liberação. Puxa, você batalha aí na solução dessa dor, né? Pra liberar. A sua história não é fraca, não, Jéssica. Pra liberar, vai. Ela tá correndo atrás mesmo de uma solução, porque deve ser horrível viver com a liberar. fibromialgia, né, doutor? É bastante difícil. É que uma são das- várias coisas juntas, né? Não é fácil. Além desses tratamentos, A gente tem as questões das mudanças do estilo de vida, que costumam ajudar bastante, com atividade física, dormir de forma mais adequada, ajustes de sono, ajustes de alimentação são importantes. Tem as questões da medicação e sempre a gente vê se tem algumas outras patologias ou algumas outras lesões que estão assim, de forma concomitante, tá? Porque muitas vezes a gente consegue tratar isso e situações que gerem dor no paciente com fibro, a dor acaba se perpetuando. Então muitas vezes a gente tratando a origem costuma ajudar bastante também. a época do ano interfere nas dores do paciente? A temperatura costuma interferir sim, tá? Mais do que a questão da época do ano. É ou não é? É. Aí ali você estava num momento relax, Jéssica. É porque eu fui para as águas termais. Porque, bom, sempre falaram que as águas termais, altas temperaturas, era bom para fibromialgia ou para dores de reumatismo, artrose, essas coisas. Eu falei, eu já fiz de tudo. Então aí, eu que vou pra tal? lá. Gostei muito, foi muito bom para mim. Do passeio Foi ou tão- deu resultado? Foi tão bom para mim que eu falei que eu quero mudar para lá. É mesmo? E é no Mato Grosso. Eu falei, eu sempre fui da cidade grande. Eu falei, eu nunca imaginei que eu ia querer viver no meio do mato. Mas eu falei, meu marido ficou muito feliz porque ele passou a infância inteira indo para esse lugar. Aham. E eu falei que eu quero morar lá. Imagino, porque você morar num lugar onde você não vai sentir dor é o paraíso. Passei muito Né? tempo lá, assim, eu passei uma semana lá, só nas águas termais, foi uma maravilha. Que maravilha. Vou abrir para as perguntas, doutor. É um momento que eu te peço, assim, com muito respeito, para tentar ajudar as pessoas que Claro, estão nos claro. assistindo, porque esse Brasil é enorme, falta especialistas, você sabe disso. Então, ouvir aí a consideração de alguém muito experiente pode ser um divisor de águas na busca pela solução ou tratamento da sua fibromialgia. Então, envia para a gente a sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial. Doutor Davi e a paciente Jéssica respondem pra gente já já. E aí agora a gente vai para aquele momento de perguntas e respostas. Tô amando esse bate-papo, eu acho que sem dúvida nenhuma contribuiu aí com muita gente que está assistindo. É extremamente enriquecedor. E eu sei que nesse momento aqui as perguntas vão deixando tudo ainda mais claro. Ana Cláudia Mendes diz assim, boa tarde, eu queria saber se é verdade que a fibromialgia tem relação com o emocional. Sempre que fico muito estressada ou ansiosa, minhas dores pioram muito. Isso é coincidência ou faz parte da doença? Bom, isso é difícil a gente chamar isso de coincidência, tá? Isso pode ter correlação, sim. Mas aí eu volto a pergunta para ela e digo assim, quem que com dor o tempo todo, com fome o tempo todo, com frio o tempo todo, com medo o tempo todo, consegue estar com o emocional adequado? Concorda? Então, assim, a gente só tem que tomar muito cuidado de chamar fibromialgia, para evitar de chamar fibromialgia de alguma coisa emocional, porque não é. Fibromialgia é uma doença real, ela existe, ela limita o paciente e a gente não pode usar essa questão do emocional para justificá-la. Esse aqui é o meu grande medo dessa pergunta, dessa mistura aí que o pessoal faz por aí. Eu concordo, porque seria até muito injusto, né? Porque aí fica parecendo que é uma doença psicossomática, Sim. a pessoa que está criando aquilo ali não é uma dor. Tem muita real. gente que fala que é psicossomática, tem até médicos antigamente que falava que era psicossomática. E é bem complicado esse Eu acho que termo. ainda fazem uma confusão maior, porque no tratamento da fibromialgia, inclusive a doutora falou aqui ainda há pouco, é utilizado medicamento antidepressivo em muitos casos, né? Mas para emagrecer também é, e a gente não chama obesidade de algo psicossomático, certo? Gostei dessa. Então, assim, para dor crônica neuropática a gente usa, para uma série de coisas a gente usa as medicações.
né? E então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar e acabar usando de um preconceito contra uma doença, uma síndrome tão presente aí que incomoda tanto, atrapalha tanto a população. Perfeito. Muito obrigada, Ana Cláudia, pela sua pergunta. A próxima pergunta já vai para a tela, é da Renata Cristina Gomes. Eu sou mãe, trabalho fora e tem dias que simplesmente não consigo levantar da cama de tanta dor e cansaço. Isso pode ser fibromialgia? Além da dor, eu sinto muito cansaço, dificuldade para dormir e até esquecimento. Isso também faz parte? Sim. Tudo que você está referindo aí na tua queixa, tá? Na tua pergunta, tem correlação com a fibromialgia, sim, tá? Então, no teu caso, eu estou vendo uma presença muito forte da fadiga, tá? Da dor crônica, alteração de sono e alteração de memória. Eu acho que seria fundamental procurar, sim, um médico especialista para poder te tratar e poder te ajudar melhor. Agora, interessante, né? No caso da Renata, eu não sei qual é a idade da Renata, mas aí eu sempre fico me colocando no lugar de vocês. Quando a gente entra na menopausa, eu já tô na menopausa, a gente sente muita coisa parecida, né, com a fibromialgia. Mas você vê que a fibromialgia é uma síndrome muito mais complexa que acomete também moças jovens, como a Jéssica, né? Sim. Obrigada, Renata, pela sua pergunta. A próxima pergunta, Sônia Mara. Boa tarde. É verdade que a alimentação pode interferir nos sintomas da fibromialgia? Existem alimentos que pioram a dor ou outros que ajudam a aliviar? Olha, nessa resposta eu vou deixar a Jéssica comentar primeiro aí, que ela... Conta, Jéssica, da sua experiência. Eu passei com uma nutricionista especializada em fibromialgia. E sim, tenho vários medicamentos que podem piorar a dor. Inclusive... Medicamentos ou alimentos? Alimentos, desculpa. E, inclusive, alimentos que são naturais. Por exemplo, o tomate. O tomate. Quando você come tomate, você sente piora? Tudo que... O tomate, eu achava que eu estava arrasando, comendo a minha salada ali, alface, rúcula, tomate, estava, nossa, arrasando. E o tomate, né, tem outros também, mas o tomate, que aí é aquele básico, né, da salada, ele pode piorar as nossas dores. Será por causa que isso de um é pra componente todo mundo? que por tem... causa de um componente? É rico em purina. Rico em purina, e isso piora o nível de dor. Jéssica, com essa dor toda que ela tem, ela está uma especialista em fibromialgia, eu já fui né, atrás doutor? de tudo. Eu tô vendo Acaba isso. aprendendo bastante. O que Já eu falaria, fui atrás de tudo. a princípio, é uma alimentação saudável, tá? E uma alimentação focando na questão anti-inflamatória. Então, evitar alimentos muito processados, evitar alimentos conhecidos aí com uma base que geram inflamação generalizada, tá? Tem algumas alimentações que, na verdade, já entram quase que num suplemento que a gente tende a ajudar na questão da dor crônica. Um deles é a curcumina. Tá? Então, cabe a gente também fazer essas reposições, eventualmente, fazer essas suplementações, além de manter uma dieta bastante diversificada, bastante rica e bastante, assim, geral. Falam muito de magnésio para essas dores. Tem alguma... Hoje o que a gente diz, assim, se está baixo, cabe a reposição. Tá? E, eventualmente, a gente tem alguns ranges que a gente quer manter alguns eletrólitos, algumas coisas mais altas um pouquinho, como a vitamina D, por exemplo. Mas eu sou contrário à questão de suplementar a todos e a todos sem saber o terreno que a gente está entrando. Tá? Vamos dar uma olhada. Você falou já, você está com essa dor desde 2019. Então, a gente já tem aí 6 anos não dor, né, da síndrome toda. Tem alteração de sono, esquecimento. Tem alteração de sono, às vezes até de fala, dependendo da situação. Você eu tem até a fiquei compreensão pensando, das eu falei, eu pessoas vou à sua pra lá. volta? Eu falei, eu vou pra lá e falei assim, ai meu Deus, eu esqueci de alguma palavra. Não, mas isso acontece com a gente, com todo mundo, viu? Não fica preocupada, não. Aliás, eu falo todo dia aqui, né, de memória. Depois que a turma teve Covid, perdeu-se muito a memória. Depois que as mulheres, como eu, entram na menopausa, elas perdem muito da memória também. Esqueci alguma palavra, eu falei, ai meu Deus. Não tem problema. Mas essa parte da cognição, assim, um todo, né? Sono é bem complicado, mas agora eu tô conseguindo reparar muito mais. Antes eu tava tomando várias medicações mesmo, mas como eu tô no projeto de tentar engravidar, então eu tô fazendo algumas substituições, né? Nessa parte já mais de suplementação mesmo. Então, tô com níveis altos de magnésio, níveis altos de coenzima Q10, vitamina D, que quando eu fui, minha primeira dor em 2019, quando eu fiz exames, eu tava com vitamina D9, que o fisiatra falou pra mim que era uma vitamina D horrorosa, e agora eu tô com quase 60.
Então, realmente, para reparar, foi o que o doutor estava falando comigo. Se você tem uma alimentação boa, você está com esses níveis de... Como que eu posso dizer? Esses níveis bons, né? Esses que você tem que manter. Vitamina D, magnésio, que são naturais, né? Que você vê pela alimentação. Se tá tudo ok, você tem uma saúde boa. Então, eu tô fazendo essas substituições para tentar engravidar, porque eu realmente não posso engravidar tomando tanta medicação forte. Como é que funciona a fibromialgia durante a gestação? Olha, é comum o paciente apresentar algumas queixas específicas, tá? Principalmente de lombalgia, de dor em quadril, porque assim, na gestação o paciente acaba tendo um ganho de peso rápido, tá? E muitas vezes ele não está preparado para isso, né? Aquela nossa paciente ela não está com atividade física em dia, ela não consegue fazer mais, tá? E com isso ela passa a ter algumas dores correlacionadas também à questão da gestacional. Tá? A Ângela Costa quer saber qual o exame para detectar fibromialgia. Não existe um exame que vai detectar a fibromialgia. A fibromialgia tem um critério de exclusão importante, então a gente tem que excluir várias outras causas, tá? E o diagnóstico é clínico, então é importante passar com um médico especialista que possa te diagnosticar. A Marisa Torres gostaria de saber a diferença da neuropatia para a fibromialgia. Neuropatia, o que ela quer dizer com neuropatia, por exemplo? Porque, assim, uma dor neuropática... Uma dor neuropática e talvez mais focada, né? E aí... São tipos funcionais de dor diferentes, tá? A fibromialgia é uma dor nociplástica e a dor neuropática é uma dor neuropática por definição, tá? Que seria uma dor com lesão tecidual nervosa. Então, é diferente da fibro, que ela não tem essa lesão tecidual. Acho que a principal diferença seria essa. Obrigada, Marisa, pela sua pergunta. Vamos lá, próxima pergunta na tela, Fernanda Cruz. O paciente com fibromialgia tem direito a algum tipo de benefício ou apoio legal? Existe algum grupo de apoio? Jéssica já até falou sobre isso, tem, né? Na verdade, a gente aqui em São Paulo, a gente tem lutado pela lei, né, de deficiente, porque já tem 19 estados no Brasil que tem a lei aprovada. E São Paulo já foi vetado 2 vezes. E existem alguns critérios, né? Porque que se você seria um deficiente, não é simplesmente... Antigamente era quando você não tinha uma perna, não tinha um braço, né? Era algumas coisas assim. Não escutava ou não via. E hoje são vários outros critérios, até essa parte do social, né? De você não conseguir trabalhar, enfim. E isso é uma questão que a gente luta exatamente porque as pessoas, elas associam, você quer ser deficiente porque você quer ficar em casa, você não quer, enfim, você quer um benefício para você ficar em casa. Na verdade, não é isso, a gente quer ter uma condição realmente para a gente conseguir ir ao mercado de trabalho, porque é o que a gente não consegue. Eu tenho 30 anos e eu não consigo um trabalho porque não tem nenhuma empresa que vai entender as necessidades que eu tenho de pausas, as necessidades que eu tenho, talvez, de ir ao médico ou de ir fazer um tratamento. Então, isso é uma questão muito complicada para as pessoas que têm fibromialgia, sobretudo as pessoas novas, né? E a questão de um grupo de apoio é o grupo de WhatsApp que a gente tem, que são dessas pessoas de fibromialgia que ali a gente se apoia uma à outra com relação a isso, a essa luta. A Jéssica já falou de vários tratamentos que ela fez, que ela faz e acompanhamentos. Eu fico pensando, gente, você precisa de tempo para fazer tudo isso e de dinheiro recurso, também. É muito difícil. Porque a gente não tem esse tratamento completo disponível na rede pública, tem, doutor? Tem bastante opção na rede pública, sim, tá? Mas só em grandes centros. Tá? Então, assim, a gente não vai achar esse tipo de tratamento, como, por exemplo, a gente mostrou ali a neuroestimulação numa unidade básica de saúde, numa UPA, uma coisa assim, com certeza não. Mas num hospital quaternário, terciário, a gente passa a ter essas opções, sim, mas o acesso ainda é muito difícil. Né? Não adianta a gente ter isso e o acesso ser tão difícil como ele é. Quem é o médico que dá o diagnóstico da fibromialgia e que, por exemplo, poderia fazer os encaminhamentos para esses outros tratamentos? Qualquer médico, tá, que tenha uma área de conhecimento em dor, tá, e que possa fazer esse diagnóstico, tá? Eu diria que qualquer médico com área de atuação em dor e áreas mais gerais que acabam tratando muito da fibromialgia é a reumatologia, a psiquiatria, a neurocirurgia, a ortopedia, tá, os anestesistas com área em dor. Tá? São os principais médicos que atuam na dor.
Perfeito. Próxima pergunta já vai para a tela. Obrigada, Fernanda. Elisângela Calado, a cannabis é indicada no tratamento? Ela pode ser sim uma opção, tá? E a gente tem efeitos muito legais, tem alguns pacientes com respostas muito boas, tá? Mas a gente tem que só tomar muito cuidado com aquela questão da generalização, né? De explicar que a cannabis é completamente diferente do uso da droga. Sim. A cannabis é uma medicação conhecida, tá? É um extrato, e ela pode ser usada assim, tá? Tem casos muito bons, os pacientes vão muito bem. Você já tentou o tratamento? E como que foi? Já tentei. Não tive uma resposta muito boa à cannabis e o médico Cristiano suspendeu atualmente. Não fez diferença nenhuma? Não, pra mim não tive muito resultado. Ok. Próxima pergunta, obrigada, Elisângela, da Cíntia Cardoso. Boa tarde. A fibromialgia causa dor de cabeça? A fibromialgia pode causar qualquer tipo de dor, teoricamente, tá? Até porque só a contratura muscular já pode te levar a ter uma cefaleia, uma dor de cabeça importante. Ah, mas aí eu acho que a Jéssica vai saber comentar bastante com a gente isso aí. Eu gerei uma enxaqueca crônica por causa da fibromialgia. Por causa da fibromialgia. Interessante, você fala de contratura, né? E eu sempre achei que a fibromialgia era a sensação, né? Além de todos os outros sintomas, a sensação da dor. Mas, na verdade, tem algo físico acontecendo ali. Sim, pode acontecer sim. Pode acontecer ou sempre acontece? Não, cada um vai ter uma resposta, uma manifestação diferente da fibra. Ok. Obrigada, Cíntia, pela sua pergunta. Lua Lira, estou desconfiando do glúten. Fiz um teste e parei de comer. Minhas dores até diminuíram. Isso tem alguma coisa a ver? Isso aí entra de acordo com aquilo que a gente estava falando, uma dieta menos inflamatória. Menos inflamatória. Hoje tem muita gente defendendo aí o não uso do glúten, tá? Tem muitas pessoas também que dizem que o glúten só está indicado para quem é celíaco, só está não indicado, contraindicado para quem é celíaco, de fato, tá? Mas tem muita gente reportando esse tipo de relação, sim, esse tipo de correlação. Já tentou tirar o glúten da sua alimentação? Já, e melhora muito. Melhora muito. E por que você não continuou? Continuo. Ah, então tá bom. Continuo. Mas melhora, mas não fica remissa, por exemplo. Não, é muito bom. É? É muito bom, sim. Você tira, na verdade, se você tira, você faz uma dieta, por exemplo, é o que eu tento manter 80-20. Que aí você tenta fazer 80% muito perfeita e 20% você, às vezes, se permite, né? Bem pouco, assim. De vez em quando, se você vai no aniversário, alguma coisa assim, você percebe uma diferença enorme na sua vida. É muito bom, muito bom. Viu? Depoimento muito válido aí da Jéssica e, de repente, vale a pena você testar também. Vanessa Moura, quais são os sinais que diferenciam a fibromialgia de outras doenças como artrite ou problemas musculares comuns? Porque, muitas vezes, tudo fica muito parecido. De fato, fica, né? É bem difícil fazer essa diferença, né? Isso acaba atrasando tanto o diagnóstico. O principal ponto aí, eu acho que é a gente olhar e ver se os outros sintomas diferentes da dor estão acompanhando o caso. Que seria aquela alteração de sono, alteração de memória, uma série de coisas assim. E não é pontual. Por exemplo, vou dar um exemplo real. Ontem e anteontem, né? A noite passada e a noite retrasada. Eu acordei à noite e falei, preciso tomar um medicamento para dor, porque eu estava com dor. Dor no corpo, dor na perna, dor. E aí, junto com isso, a Cláudia menopausada, fazendo reposição hormonal, ainda tem um pouco de insônia, ainda tem um pouco de brain fog, ainda tem... Aí, mas passou. Se Sim. Passou, não é fibromialgia, Exatamente. é isso? Isso Se também é fosse muito fibromialgia, não passaria? importante. Fibromialgia, ela pode variar com a sua intensidade, mas ela não some como aconteceu com você, assim, de um dia para o outro. Não é que vai tomar um remedinho e vai ficar tudo bem. Seria o sonho de todo mundo. A carinha da É Jéssica. meu sonho. O sonho dela, né? Você nunca brigou com a doença? Ou teve momentos de ficar revoltada e falar, por Já que eu? tive. Inclusive, recentemente, quando eu fiquei internada em abril. Eu fiquei, mas passa, você já está acostumada, você pede perdão para Deus e é isso. E eu estou entendendo que você tem um papel muito importante aí de ajudar na conscientização da doença, de lutar para que outras pessoas também tenham direito a esses tratamentos todos. Se Deus quiser. Força para você. Muito Linda obrigada. ela, maravilhosa. Muito obrigada por ter vindo. Doutor, consideração final, quer falar alguma coisa? Quero dizer que eu estou à disposição, quero agradecer muito o convite, tá? É sempre uma honra poder participar. Quero dizer que eu estou à disposição, se alguém não conseguiu mandar dúvida, não deu tempo, pode mandar no meu Instagram, que eu vou ter todo o prazer em poder responder, tá? E dizer que, assim, a fibro, ela tem tratamento, não desista de si mesmo, tá? Vamos tratar isso aí. Ótimo, vamos tratar, porque dá para viver bem até
planejar agora um bebê. Se Deus quiser. Ah, Muito maravilha. obrigada. Que Deus abençoe. Doutor Davi, com D mudo no final, Davi Del Giglio. DR Davi Del Giglio. Tá escrito aí no vídeo, segue, já deixa recado, agradece tanto de informação preciosa. E Jéssica Bessa, ela tá no Jess Bessa, Jess Bessa, também lá no Instagram, você também pode agradecer, deixar um recadinho para ela e fazer uma boa troca. Muito obrigada, amei recebê-los, foi muito proveitoso. E até a próxima, volte para a gente falar mais vezes, tá bom? Desse e tantos outros assuntos que envolvem também a sua área. Com certeza.